E já vamos falar mais sobre STF. Pois é, esse assunto voltou. Por quê? Porque o STF descumpriu prazos e omitiu informações sobre viagens de ministros da Corte solicitadas pela Lei de Acesso à Informação, a LAI, de acordo com a Folha de São Paulo. O jornal acrescenta que o tribunal também não informou por quanto tempo vai deixar ocultas as informações sobre os deslocamentos de magistrados em voos da Força Aérea Brasileira. A reportagem diz, abre aspas, o Ministério da Justiça, autor de solicitações de parte dos voos para uso dos ministros do STF, já informou que deixará essas informações sob sigilo por 5 anos. A pasta, no entanto, disse que a decisão não se aplica às viagens solicitadas pelo próprio tribunal. Cabe ao Supremo definir esse prazo para os voos que mobiliza. Fecha aspas. Ainda segundo a FAB, as aeronaves são disponibilizadas para os presidentes dos poderes e demais ministros de Estado para uso das autoridades em compromissos oficiais. Segundo a Folha, após 8 de janeiro, a Força Aérea Brasileira passou a fornecer com mais frequência aeronaves a integrantes da Corte por motivos de segurança. E aí eu pergunto, Duda, é por segurança mesmo? Porque qual mal que há de a gente saber quem já viajou? Uma coisa é falar, olha, não vamos contar quem vai viajar quando, porque aí pode ter mobilização. Mas a pessoa já foi, o ministro já foi, o que a gente vai fazer? Vai ficar fazendo passeata no aeroporto 2 dias depois que ele foi embora? Inácio, essa é aquela história do se Tostines é fresquinho porque vende mais ou se vende mais porque é fresquinho, né? O que acontece? É uma questão de segurança. Os ministros do STF são extremamente impopulares, né? Tomam decisões equivocadas, fazem declarações inoportunas, têm hábitos elitistas que geram revolta na população, invadem a competência de outros poderes, a lista é longa. E aí, de fato, é problemático para eles pegar um avião de carreira normal, né? Se algum ministro do STF entrar num aeroporto comum, no portão de embarque, provavelmente pode sofrer algum tipo de hostilização, o que eu discordo. Eu acho que isso não deve acontecer, mas essa chance é alta, para não dizer altíssima, no Brasil de hoje. Agora, o problema é que quando eles usam, então, a alternativa de viajar de FAB, e a gente fica sabendo dessas coisas, né? A matéria da Folha diz que 70% dos voos acontecem com um único passageiro, né? Só tem um ministro voando. A gente sabe também que o presidente do STF, que é o Luiz Roberto Barroso, é o que mais usa esses voos. 2024, acho que eram 143 voos, quer dizer, praticamente um voo a cada 3 dias, né? Então, assim, é um Uber de luxo, é um Uber aéreo, VIP, que custa muito caro. E aí é óbvio que quando isso vira notícia, as pessoas ficam ainda mais revoltadas com os ministros do STF. E aí a questão de segurança fica ainda mais premente. Então é um círculo vicioso que em algum momento isso precisa realmente ser cortado, né? Ricardo? Bom, é o STF mais uma vez se comportando como se fosse um poder acima dos demais poderes, inclusive dele mesmo. O STF, que já é tão criticado, justamente por, às vezes, produzir ou, às vezes, trabalhar de forma contrária à Constituição, da qual ele é o a qual a Corte é o guardião, porque não é raro o STF legislar o que não é sua atribuição. O próprio STF também é criticado diversas vezes, até por extrapolar os textos constitucionais. A crítica agora é por não querer se submeter a um regramento geral. O STF, ele não está imune a prestar satisfação para a sociedade. Eu, no meio-dia em Brasília hoje, Inácio, você há de se lembrar que eu citei os 5 princípios da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. O STF não está imune a isso. Ele tem que dar satisfações, tem que dar as satisfações de seus gastos.
Eu compreendo a lógica disso tudo, o Duda já explicou muito bem, mas ao mesmo tempo em que é necessário algum tipo de segurança para esses ministros, não significa que nós, os pagadores, não possamos saber que tipo de segurança, qual é o tamanho desse gasto e para quem. Porque senão perde completamente a relação entre contribuinte e servidor público. Os ministros são servidores públicos. E tem um ponto aí, Ricardo, que eu acho que assim, que é meio evidente, né? Se eles estão escondendo, é porque há algo a ser escondido, né? É algo aí que eles não querem mostrar. E aí, a gente já sabe que muitas dessas viagens são completamente desnecessárias, né? A gente teve aí o Barroso, que foi para o Maranhão para participar do casamento do Flávio Dino, né? Quer dizer, tem viagens que eles fazem que não tem nenhuma relação com o trabalho deles, né? Ou com a necessidade. Não precisa ministro do STF ficar viajando o Brasil inteiro, né? Não faz sentido, eles não estão em campanha eleitoral, né? O ministro do STF, a princípio, deveria ficar só em Brasília, né? Julgando os casos no gabinete dele, mas eles ficam o tempo inteiro fazendo política e aí nisso fazem essas viagens e aí não tem, porque não tem nada de eficiência, né? Você citou aí como um dos princípios da administração pública a eficiência, isso aí é puro rasgar dinheiro, né? Ou gastar o dinheiro dos outros, melhor dizendo. E para vocês que estão nos assistindo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vou fazer aqui um convite casadinho com o que a gente acabou de falar antes de sair para o intervalo. Convido vocês a conhecer o Meio Dia em Brasília, um jornal ágil que acontece todos os dias ao meio-dia, diretamente aqui de São Paulo e de Brasília, onde o Wilson Lima traz as últimas informações de cocheira, como diziam os antigos, as informações do bastidor da política, e isso é algo muito bacana para você, sempre também com a presença do Duda Teixeira, Rodolfo Borges, Alexandre Borges, Ricardo Kertzmann, como nos honrou muito hoje, enfim. É uma discussão muito bacana, um jornal de 1 horinha, até um pouquinho menos se a gente for pensar, todos os dias ao meio-dia no Antagonista. Então, o convite está feito, conto com você amanhã. E para você que está nos assistindo, já deixa o seu like, responda a nossa enquete. A enquete é: por que o STF, nosso tema agora, esconde tanto os dados dos seus voos pela FAB? Por questões de segurança? Porque eles querem ocultar voos desnecessários, a gente ia perceber que estão viajando demais, ou porque não são transparentes. Transparência boa é a dos outros. Vote, que no último bloco nós vamos trazer a sua votação, mas agora a gente vai trazer a sua opinião. Duda. Vamos lá. Elizabeth Miller, eles estão iguais a pavão, cheios de si, se achando, falando sobre o STF. Olímpia Lopes, o que o Dino fez de bom ao povo maranhense? Esse povo não aprende. Ademir Miranda, eles perderam completamente a vergonha na cara, pois a maioria dos brasileiros perdeu a capacidade de se indignar. Jesus AR, o Congresso tem que pôr limites ao STF.